Glória a Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos, estava observando o que tem acontecido nesses dias no nosso meio. Quando eu estava preparando essa palavra, me veio forte no meu coração o Senhor falando que essa igreja está passando por uma reforma. Uma reforma. E essa reforma foi o tempo todo ministrado aqui, né? Principalmente agora no momento aqui da oferta, muito forte o que o bispo falou, testificou assim, totalmente no meu coração, né? Junto com essa palavra. Porque Deus ele está restaurando os verdadeiros fundamentos da igreja. E para que a igreja passe por um tempo de avivamento, vai ser necessário a igreja voltar aos princípios, voltar aos fundamentos bíblicos, voltar aos fundamentos em que a igreja de Atos aprendeu e estabeleceu. E ela é a igreja modelo da igreja dos últimos dias. A igreja de Atos, do capítulo 2, que diz como viviam os convertidos daquela época, ela representa a igreja dos dias de hoje, a igreja do fim dos dias. É um padrão que vai ter que voltar. Um padrão que vai ter que ser restabelecido nas igrejas dos dias de hoje, a igreja moderna. Nós vamos ter que voltar aos costumes, aos hábitos, às mesmas atitudes, a mesma singeleza do coração da igreja de Atos, da igreja primitiva. O que parece estranho, pode aumentar só um pouquinho, é que a gente pensa que parece que vai retroceder, mas não vai retroceder, porque aqui é o modelo. O modelo não deveria ter sido perdido, mas se perdeu com o decorrer do tempo. Porque a igreja moderna se tornou uma igreja vaidosa. A igreja moderna se tornou uma igreja vaidosa, egoísta. A igreja moderna se tornou uma igreja de fama. A igreja moderna se tornou uma igreja que fugiu, que se perdeu do foco. Então Deus ele vai começar a puxar o cordãozinho e trazer de volta a igreja moderna para a igreja primitiva. Irmãos, e você parar para pensar assim, por que seria tão difícil isso acontecer? Seria difícil acontecer por causa da dureza dos nossos corações. Mas é algo simples. É simples. Por que eu digo que é simples? Vamos ler. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. Amém? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Pode seguir. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente,
continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. 47. Louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Amém? Você percebe a simplicidade desse texto? A simplicidade que a igreja primitiva carregava? Em que eles repartiam o que era seu. Em que eles estavam em comum acordo, reunidos. E eles estavam ali, perseverando. O que é perseverar? Perseverar é persistir com firmeza, é ser constante em ação, é ser objetivo, mesmo diante dos obstáculos e dificuldades. Esses 12 dias têm sido dias, se você for meditar e pensar e analisar, o que Deus fez, qual foi a reforma que Deus fez no seu coração? Qual foi a reforma que nesses 12 dias, amanhã completa 12 dias, mas hoje é o 11º. Mas quais foram as reformas que Deus fez desde o primeiro dia até aqui? O que você pode perceber de mudança? O que você pode perceber que Deus restaurou dentro de você? Porque eu anotei aqui, peguei uma colinha do que o bispo falou, que ele disse que quem está dando está sendo santificado e quem está recebendo está sendo curado. Eu verdadeiramente me senti mais santificada nesses dias. Eu verdadeiramente nesses dias me senti mais curada. Porque quando a gente recebe, né? Verdadeiramente a gente está sendo curado. Quando a gente dá, irmãos, a gente está sendo desapegando. A gente está desapegando. Ontem, quando eu fui ofertar na vida da nossa evangelista, eu falei com ela assim, eu usei uma palavra errada, eu até me consertei e falei assim, desentulhando? Não, eu falei alguma coisa, desentulhar. Eu não lembro direito. Aí eu falei assim, não é essa palavra que eu queria falar. Eu estou desapegando. Porque, irmãos, esse ato de você repartir o que é seu, né? Que a gente pega, né? A gente guarda aquela roupinha bonitinha que a gente gosta, né? A gente guarda aquele brinquinho, aquele cordão. A gente guarda um objeto lindo numa gaveta e em qualquer momento eu vou usar. A gente, né, está guardando até um dinheirinho lá, tirou ali para poder dar oferta para alguém. E é um ato de se desapegar. É um ato de você reconhecer que eu não posso estar preso a isso. Eu não posso estar preso a coisas. Eu não posso estar presa a objetos. Eu não posso estar presa a nada nesta terra. Então, automaticamente, a gente saiu, sabe? A gente recebeu uma cura de um consumismo, de uma compulsão em guardar, né? Em ter, né? Porque a maioria das pessoas muitas vezes pensam que é o guardar, é o ter que carrega a prosperidade. Mas a prosperidade, irmãos, e a bênção está justamente em você ter o teu pouco, mas você saber repartir o teu pouco. Não é no muito. E eu entendo aqui que a igreja de Atos, eles entendiam e entenderam bem isso. Eles tinham um só objetivo. Eles estavam ali esperando algo glorioso. Eles estavam reunidos, eles estavam ali em comunhão. Eles estavam crendo na palavra, que é o pão. Eles
crendo na palavra, que é a verdadeira riqueza, que é o verdadeiro ouro e a prata. E eles estavam tão cheios da palavra, tão cheios, que as coisas, o pão, abrir as suas casas, ou vender os seus bens e repartir, para eles era indiferente, porque o coração deles não estava preso, nem apegado. Existem momentos em que a gente precisa abrir a nossa gaveta, abrir o nosso guarda-roupa, dar uma vasculhada na nossa casa. O que eu estou guardando tanto? Porque o que eu estou guardando, muitas vezes, eu estou guardando o meu coração naquilo ali. Eu estou preso. E o povo de Atos é algo tão lindo, que eles estavam perseverando, eles estavam firmes, constantes, eles estavam ali estáveis, ali reunidos, juntos, e eles estavam ali repartindo. Então, não, o que é meu é teu. Eles entenderam o princípio do evangelho. O que é meu é teu. Eu quero dividir. Eu quero dar a você, eu quero doar. É meu direito, mas eu me concedo o direito de repartir. E é tão lindo que eles seguiam de forma tão objetiva o princípio de Cristo. Nós cantamos aqui esse louvor que fala Galileu. E essa música, ela declara que ele deixou a sua glória. Ele veio por amor, ele se entregou na cruz por nós, ele se doou. Ele veio para quê? Para repartir conosco a glória eterna. Ele veio para repartir conosco aquilo que eu e você jamais mereceríamos. Ele veio repartir a sua glória com nós, seres humanos pequenos, falhos, pecadores. E a igreja de Atos, ela entendeu a simplicidade do evangelho, mas não digo a simplicidade em termos de pobreza, mas a simplicidade da riqueza gloriosa do evangelho, porque o evangelho, ele é simples, a gente que complica. E estão complicando até o dia de hoje, estão tropeçando nas palavras, estão tropeçando no evangelho, porque o evangelho, ele é simples, e Atos especifica isso. Que eles estavam reunidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na pregação daqueles homens santos, que andaram 3 anos com Jesus, que receberam uma impartição de Jesus, e que mesmo eles sendo falhos, homens comuns como Pedro, que era um pescador, mas Pedro decidiu em seu coração seguir esse evangelho, e pertencer a Cristo, e continuar a caminhada, e continuar cumprindo o seu propósito, desígnio que foi estabelecido, no qual Cristo o chamou. E dando continuidade a esse evangelho, eles continuavam ali, replicando aquilo que eles aprendiam, aquilo que eles aprenderam com o mestre. Eles replicavam. E o replicar, talvez, eram palavras usadas, palavras simples. Não eram palavras papagaiadas. Não eram palavras difíceis do povo entender, a linguagem do povo. Mas a maior linguagem que a igreja precisa carregar é o testemunho. É o testemunho de Cristo. E eles estavam carregando o testemunho de Cristo sobre a terra. Eles estavam ali, eles conseguiram reunir muitas pessoas através da palavra do evangelho genuíno. Porque eles não ficaram colocando enfeite na palavra, porque não precisamos acrescentar nada à palavra. A palavra é viva. A palavra é o que ela é, porque Cristo disse, eu sou o que sou. Ele é a palavra. Ele é o verbo vivo. E eles replicavam aquilo que entrou, porque o evangelho precisa entrar.
Precisa entrar dentro de nós e fazer uma transformação. E nesses 12 dias, irmãos, o que eu pude ver aqui acontecendo com pessoas, e até comigo mesmo, é transformação. Eu pude perceber que, quando eu vivo para o reino e para a obra, Deus sempre está me acrescentando algo. Eu não perco nada. Eu não estou perdendo. Eu não estou perdendo com os anos que estão passando, com as horas que estão passando. Porque muitos pensam que, não, meu tempo está passando, a minha idade está passando, eu preciso correr, eu preciso agilizar minha vida, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso... O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não. Não estou dizendo que você não tem que se especializar, não. Você tem que ser o melhor. Você tem que fazer. Mas você tem que entender que aquilo que o Senhor propôs para que você fizesse e aquilo que você seja o que você for nessa terra, é para produzir frutos para Ele, para a glória dEle. Se você tem muito, seja generoso, seja abençoador. Se você tem pouco, seja generoso também, porque no seu pouco Deus multiplica. Então saiba dividir, saiba abençoar. A palavra nos ensina isso. O Senhor não chama nenhum desocupado. Ele chamou Pedro, ele estava pescando. Ele chamou André, eles estavam pescando. Ele chamou Tiago e João, eles estavam pescando, eles não estavam desocupados, eles estavam na companhia dos seus pais, seu pai. Eles não estavam desocupados. Eles, por um momento na vida deles, eu não sei como eles puderam viver depois, mas eles viveram o chamado. E um momento eles estavam aprendendo a pescar peixes, para que depois eles pudessem pescar homens. Entende que tudo na nossa vida, tudo que você carrega, o seu chamado, o seu desígnio, a profissão que você tem, ela carrega um desígnio de Deus por trás disso aí. Ela carrega. Porque Deus não chama desocupado. Ele pode chamar você por inteiro para a obra, o serviço. E mesmo assim, não é considerado um desocupado. Porque está na casa de Deus, servindo a Deus e ao povo de Deus. Entende, irmãos? Então, é isso que a palavra, ela nos ensina. Ela nos ensina que esses homens e mulheres simples, eles estavam ali sempre com o coração, sabe, junto, com o coração unificado, com o coração com o mesmo propósito. É lindo quando a igreja vive a verdadeira unidade. E isso aqui é unidade. A gente fala tanto sobre a unidade e a gente precisa cada dia viver essa unidade. A gente precisa parar de ser independente no evangelho, porque não tem como a igreja ser próspera e abençoada na independência. Eu fazer o que eu quero. Evangelho de Cristo, a obra de Cristo, ela requer compromisso. Quando requer compromisso com o meu ministério, requer o meu compromisso com o horário, requer o meu compromisso e como pastor ministrar na vida de alguém que precisa, requer o compromisso de orar, requer o compromisso. Porque muitas vezes como pastor, como pastora, nós somos convocados na madrugada a orar por uma causa, orar por alguém, naquele momento está precisando. E a gente precisa colocar o nosso joelho no nosso quarto, onde a gente estiver, e orar. E clamar por aquela vida. Mas isso é uma função só de um pastor, de uma pastora? Não. É a função do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, do povo adorador, do povo eleito, do povo que sabe que tem uma comunhão direta ali, orar, interceder, clamar. A gente precisa entender que no coletivo a gente avança, a gente cresce, a gente prospera. O apóstolo, ele tem uma frase, eu não consegui gravar, eu anotei em algum lugar, não achei. Que ele fala que no que depende a minha prosperidade, depende a sua, alguma coisa assim.
que quando eu sou próspero, né? Eu tenho que carregar o desejo de ver meu irmão prosperar, de orar pela prosperidade dele, de abençoar ele para que ele seja próspero, porque a prosperidade dele, o avanço dele também é o meu avanço. E é isso que Atos diz, no capítulo 2, versículo 42 em diante, que eles vendiam as suas propriedades e bens, eles repartiam com todos os homens, conforme cada um necessitava. Entende, irmãos? Porque a igreja muita da igreja virou comércio de homens que só querem enriquecer, de homens que querem construir mansões, de querem andar nos seus carros blindados, enquanto existe na favela as pessoas precisando de uma cesta básica, enquanto existe aí comunidades, pessoas que não têm nem o que vestir, comer direito, dentro da própria igreja, pessoas que precisam muitas vezes catar latinha e vender por imposição de um líder, para poder dar aquela quantia X daquela campanha. Então, eu entendo no meu espírito que a igreja do dia de hoje ela precisa voltar ao princípio. O princípio aqui está aqui, ó. Precisa voltar ao fundamento, o fundamento está aqui, a gente acabou de ler aqui, quando eles estavam juntos ali, unânimes, e eles perseveravam, eles repartiam, e eles dividiam com o que cada um tinha necessidade. Eles não tinham o sentimento, não, eu tenho muito, não. Deixa o meu muito, fica aí com o teu pouco, com a tua necessidade. Eles sabiam repartir. Eles sabiam dividir. E isso era um ato de amor. Um ato de simplicidade. Um ato de humildade, um ato de santidade. Um ato de honra. A igreja brasileira precisa aprender a voltar a honrar. Honrar. A gente vê que muitas vezes eles honram. Há uma honra só, né? Para aqueles bons pregadores. Há uma honra para aqueles bons cantores. Há até prêmio. Há um prêmio para um bom cantor. Gerando salvação. E o prêmio de Cristo, que foi o que gerou realmente a nossa salvação, foi Ele. Quem gerou nossa salvação foi Ele. O prêmio que a igreja devia dar a Ele é o prêmio de viver na unidade, na humildade, no amor. Carregando justiça, fazendo justiça sobre a terra. E a gente sempre fala, não tem como não falar do apóstolo. Não tem como não citar o exemplo dele. Que se levantou, que se ergueu. Que colocou no seu coração um propósito e não desistiu. Ia para o monte se santificar, orar, buscar, se consagrar, se separar. Ele foi o exemplo de um homem que foi amassado, moldado, que passou por sofrimentos, por lutas, por guerras, para que hoje tivesse um coração doador, um coração abençoador. Um coração abençoador. Sabe que hora que nós saímos daqui na quinta, né? Foi quinta? Quinta-feira? O apóstolo estava aqui, o último dia? Foi quinta, né? Acho que quase 3 horas da manhã, né? 2 e pouca, por aí. Quem estava com sede mergulhava, ele queria ministrar, ele queria se doar, ele queria se dar, ele queria dar o melhor para o seu rebanho, para a sua igreja. Sabe o que se chama isso? Autoabnegação. Porque ele ia viajar, ele estava cansado.
Desde o dia que ele veio, primeiro dia que ele veio para o Rio de Janeiro, subir nos montes, no propósito. E veio, muitas das vezes, para ministrar sobre a igreja nesses 12 dias aqui. E isso é algo que a gente precisa pensar. Eu preciso dar honra a um homem desse, ao meu pai espiritual. Eu preciso dar honra a esse ministério. Eu preciso dar frutos naquilo que eu fui consagrada e chamada. Eu preciso dar frutos. Eu preciso sacrificar. Eu preciso me doar. Mas, irmãos, isso tem que ser de coração, não é forçado. Tem que ser de coração. E eu sempre amo aqui, como a gente está falando aqui, que aqui a gente vem de lá, solão, um sol para cada um, torrando, né? Que a gente abre já a janela, já se queimando. E a gente entra aqui, além da glória que está neste lugar, no ambiente, da presença de Deus, e você ainda está aí, sentado, desfrutando da palavra de Deus, desfrutando da presença de Deus, ainda se refrescando e adorando a Ele. E aí, irmãos, tem pessoas que acham, não digo aqui, nem direto para ninguém, tá? Em nome de Jesus. Às vezes, a gente cai na prepotência de achar que a gente está fazendo muito. Mas a verdade é o mínimo do que eu poderia fazer por aquele que fez por mim muito mais. Muito mais. Eu anotei aqui, que nesses 12 dias, que coisa tremenda que Deus tem feito. Eu anotei sobre a representatividade do número 12. Que simbolicamente, se você for olhar na palavra, ele simboliza a perfeição governamental e a totalidade do povo de Deus. Como nas 12 tribos de Israel e nos 12 apóstolos de Jesus, indicando a autoridade divina e plenitude. Inclui também as 12 portas de Jerusalém, no Apocalipse. E dos 12 cestos, onde Jesus multiplicou pães e peixe. Eu entendo que esses 12 dias foram 12 dias em que o Senhor chama a igreja para uma completude. Uma completude. Algo o Senhor esvaziou em você para te encher. Algo Deus tirou para te acrescentar. E se nesses 12 dias você não percebeu isso, você precisa se avaliar. Avaliar o teu coração. Avaliar a tua expectativa. Porque são 12 dias, vindo 12 dias para cá direto, irmãos. Alguém aqui vai dizer que foi fácil? Não foi fácil. Teve guerra. Se for pensar no lado do custo, você nem vem. Mas também é o sacrifício. O teu custo também é a tua oferta. Porque daquilo que você tira aqui, que você perde aqui, você pode pensar que está perdendo, o Senhor está acrescentando aqui. E eu vou dizer para você, esses 12 dias me fez me sentir uma pessoa tão completa. Eu tenho me sentido uma pessoa rica. Rica sem ter muito dinheiro no banco. Eu tenho me sentido uma pessoa plena. Eu tenho me sentido uma pessoa feliz. Uma pessoa alegre no meu coração. Dentro de mim eu estou carregando uma alegria
imensurável, que eu sei que nem ouro nem prata poderia me dar. Esse é o sentimento que a gente precisa carregar. É o da simplicidade, de você ser feliz sem precisar ter muito. De você ser feliz sem precisar de ter para esbanjar, irmão. Você ser feliz pegando seu Uber, mesmo você querendo e orando por um carro. Você ser feliz, você vendo com o teu carro. Aí chegou na porta da igreja, glória a Deus. Eu e o pastor Marcos tivemos uma experiência, né? Foi até o livramento. Foi semana retrasada? Acho que tem 2 a 3 semanas, né? Teve um problema na roda do carro, né? E a gente sentiu. A gente deixou minha sogra, depois deixou a Luciana, e a gente sentiu. A gente está vendo a nossa estrada assim. Aí aconteceu alguma coisa no pneu, né? A gente sentindo que o pneu estava... Quando a gente entrou na garagem, deu ré, entrou na garagem o pneu. Aí eu, Senhor... Aí o pastor Marco, o anjo do Senhor nos guardou até aqui. Segurou esse carro para que a gente entrasse nessa garagem. E às vezes a gente ainda duvida, a gente ainda muitas vezes é incrédulo, a gente ainda às vezes fica naquele, né? Como é que se diz? A dúvida, na incerteza de que o Senhor anda conosco, de que Ele faz proezas, maravilhas, de que Ele guarda, protege, de que Ele provê. Eu achei interessante que esses dias eu orei, eu falei, Senhor, a gente está precisando de uma provisão aí, Senhor. Eu só orei no meu pensamento. Acho que menos de 5 minutos depois, pastor Marcos, meu Deus, recebemos uma oferta. E foi assim, exatamente o que a gente precisava. Sabe? E eu fiquei assim, meu Deus, glória a Deus. Eu até chorei, porque eu falei assim, Senhor, como é que a gente pode duvidar de um Deus que nos ouve? E você não ora de voz alta, às vezes, né? Mas você ora no seu pensamento, Senhor, precisamos de uma provisão. Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes da sua vida. Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes da sua vida. Volte a crer e acreditar na provisão de Deus. Volte à simplicidade do Evangelho. Não tenha medo de dar, de doar aquilo que Deus colocar no teu coração, de dar sua oferta pensando que vai faltar. O Senhor é o Deus provedor. Esse povo estava aqui, ele não estava preocupando com o futuro. Ah, se eu vender a minha casa, se eu vender os meus bens amanhã, o que vai ser de mim? O que vai ser do meu filho? Eu preciso deixar uma herança. Eu preciso deixar algo para ele, para suprir a necessidade deles. Eles não estavam preocupados com o dia de amanhã, eles estavam vivendo o momento ali, eles estavam repartindo, eles estavam se doando, eles estavam mais do que dando só pão, abrindo suas casas e vendendo seus bens e repartindo, eles estavam se doando, se dando. E quando a igreja aprender que a gente precisa voltar a se dar, a gente não vai ter falta de nada. Não vai ter falta de gasolina no teu carro para tu chegar aqui. Não vai ter falta do dinheiro do teu Uber para você chegar aqui. Não vai te faltar força para vir caminhando se você mora perto ou a um quilômetro que você possa vir andando, que dê para você andando 15 minutos, 20 minutos. Não vai te faltar energia mesmo nesse sol, nessa lua. Não vai te faltar, porque o Senhor é o Deus provedor na tua vida. Ele é o Deus provedor. Aleluia. Salmo 103, versículo 1. Bendize a minha alma ao Senhor e todas as minhas entranhas, seu santo nome. 2. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quantas provisões na nossa vida nós já experimentamos. Quantos milagres e favor o Senhor já correspondeu à sua igreja. Sabe, não é fazer Deus de empregado, não. É ter fé nele. É confiar.
quando estava preparando essa palavra, o Senhor me trouxe à memória que nós precisamos voltar a uma fé genuína. Aquela fé verdadeira que você crê e você não duvida. Irmãos, eu já contei o testemunho aqui na época que eu estava para comprar casa. E eu estava falando assim, eu ouvi uma vez de um irmão que falou assim, ó, quando você for pedir algo para Deus, você tem que colocar para Deus a forma como você quer. Né? Pede para Ele. Ah, sim, porque Ele conhece. Irmãos, Deus não te deu gosto? Deus não te deu... muitas vezes você olha para uma coisa assim, é até engraçado, que às vezes a gente olha assim, vai comprar alguma coisa, você gosta do mais caro. Mas você tem dinheiro para comprar o mais barato. Isso é porque você tem gosto, você tem a tua personalidade, né? E aí você fica assim, ai meu Deus, mas não posso levar isso aqui não, isso aqui é muito lindo, mas deixa eu olhar o intermediário. Então, porque você tem, né? Você tem. Deus colocou em você criatividade. Deus nos colocou dotes, né? Ele abençoou você com dons, criatividade. Ele te deu um olhar, assim, muitas vezes, assim, que é aquele olhar, né? Que você olha assim, você vê já as coisas, você já vê que aquilo ali poderia ser de uma cor diferente. Você já tem uma técnica, você tem, às vezes, um olhar técnico, você tem eu lembro da Márcia, né? Da nossa missionária Márcia Abreu. E aí, você sabe, quando a pessoa tem um dom, um talento para aquilo ali, Deus, Ele deu a você isso. Ele deu para você gostos. Ele deu para você sentimentos. Ele deu a você a vontade, que a gente muitas vezes precisa controlar, lógico, né? Porque de uma forma exacerbada é exagerada, né? Então, tudo que você vai buscar em Deus, você precisa orar. Senhor, e eu pedi ao Senhor assim, eu quero uma casa assim, perto de ponto, perto da minha igreja, tá, Senhor? Porque, né, que foi mais pertinho. Gente, olha a ousadia. Mas, olha, é a ousadia daquele coração que carrega aquela simplicidade, aquela fé genuína, aquela fé pura. Não é você dar ordem em Deus. E, na época, eu pedi assim, Senhor, eu quero uma casa assim, que eu tenho que dividir, né, 2 para minha mãe morar embaixo, meu pai, e eu morar em cima. E o Senhor me dá perto da igreja, próximo de ponto, né? Porque a minha mãe, ela era deficiente física. E aí eu falei assim, próximo de ponto, por causa da minha mãe. E tudo que eu orava, eu pensava nela, né? Assim, assim, assim. E tá. E quando a casa chegou, eu saindo do culto de manhã, eu já tinha desistido de procurar, não foi, Marcos? Eu falei, cansei. Eu falei assim, nunca vi isso. Por que é tão difícil? A rebeldia entrou, por quê? Porque muitas das vezes a gente pensa que aquilo que a gente tem pode comprar tudo. Você pensa que se você ter, você vai ser, você vai fazer, você vai acontecer. Não, irmãos. Eu pensava assim, eu pensei, poxa, eu nunca vi isso. Tem um dinheiro, não consigo comprar casa, não consigo achar casa. E eu falei, não, vou mais procurar. O Senhor vai colocar essa casa diante de mim, eu não vou mais procurar. Quase um ano procurando uma casa, porque eu queria a casa nessas especificações. E estava triste, com o meu coração triste, viu? Esperando. E aí, quando a gente saiu da igreja, que botei o pé na esquina para atravessar para o outro lado, nesse dia eu ia almoçar na casa da minha sogra. No domingo, geralmente, eu ia lá, pousava lá na casa da minha sogra. E eu olhei assim a placa. Aí ele, vamos anotar. Aí eu, a incrédula. Ah, mas deve ser caro, né? Aqui, perto do centro. Tinha um ponto da esquina, a minha igreja era ali, né? A falta de fé da irmã. E eu falei, tá, bom, aí anota aí. Ele que chegou na casa dele, ligou, marcou a visita. E quando a gente foi ver a casa na quarta-feira, foi no domingo isso, mas quando marcou a visita para quarta, eu fiquei assim, porque eu tinha estabelecido diante de Deus, eu tinha pedido ao Senhor que fosse perto de ponto de ônibus, que fosse perto da minha igreja, né, que fosse no valor que eu tinha para pagar.
e que fosse duas casas no quintal, ou que fosse uma que desse para adaptar duas. Foi tudo isso, irmãos. Tudo no pacote. O que eu pedi a Deus, Deus me colocou no pacote. Deus colocou no pacote. E entende, irmão, que eu estou testemunhando isso para você. Estou falando para você que a gente precisa voltar àquela simplicidade da fé. Não é, como eu falei, não é fazer de empregado e dizer assim, não, tem que ser assim, Senhor, faz da sua forma, da melhor forma como o Senhor acha. Mas eu pedi segundo a necessidade que havia para mim e para minha família. Eu não pedi além disso. Embora Deus me deu além, porque Ele é bom e Ele é fiel e a misericórdia dEle é grande. Ele me deu além, mas eu pedi conforme a minha necessidade. Então, muitas vezes, a gente coloca dúvida. Será que Deus pode fazer da forma como eu estou pedindo? Será que Deus pode moldar dessa forma? Irmãos, se você precisa de um milagre na tua casa, no teu casamento, na vida do teu filho, coloca o mal diante do Senhor. Senhor, eu queria que fosse assim. Eu queria, Senhor, que o Senhor trabalhasse na fé do meu esposo. Eu queria que o Senhor trabalhasse na fé da minha esposa. Senhor, eu queria muito fazer uma reforma nessa casa. Me dê condição. Senhor, eu quero ir para a tua casa. Me envia provisão. A fé genuína de acreditar que o Deus é o Deus supridor das suas necessidades e que não vai te faltar. Porque esse povo, ele tinha uma fé genuína. Eles não estavam presos, eles dividiam porque ele acreditava num Deus que era provedor. Deus criador dos céus e da terra, que deu fôlego de vida a eles, que enviou o seu filho. E eles estavam vendo aquela fé, aquele primeiro amor, aquela fé genuína, aquela confiança. A gente não pode perder a confiança. A gente não pode perder a confiança em Deus, não por um obstáculo, uma barreira, por um momento de dificuldade, porque até nisso nós estamos sendo aperfeiçoados, Deus está trabalhando no nosso coração, Deus está trabalhando na nossa vida e Ele está preparando o seu coração para receber o melhor. Porque muitas vezes o Senhor não quer nos perder. E Ele precisa muitas vezes ver você ser moldado, ver você ser trabalhado, ver teu coração verdadeiramente rendido, ver você acreditar que Ele pode todas as coisas e que Ele não vai deixar faltar aquela fé que foi pregada aqui, se eu não me engano, na semana passada pelo apóstolo. O que ele falou aqui da fé, irmãos? Lembra? Sim, mas ele falou da fé que é tangível. Ele falou da fé, que é uma substância. É você puxar com os olhos da fé, você acreditar, você confiar. Só que o coração não precisa e não pode estar agarrado. Se Deus te pede algo, se Deus quer que você reparta, que Deus quer que você doe, se Deus quer que você te abençoe, seja um coração, tenhamos um coração abençoador. Temos um coração desprendido. Temos um coração disposto a fazer o ID. Porque temos um chamado. Temos um chamado. O nosso chamado e viver para Cristo é maior do que qualquer coisa nessa terra. Eu posso construir um palácio. Irmãos, mas se Deus me chamar, vai ficar aqui. Então eu não posso estar preso. Eu tenho que estar um coração disponível, um coração aberto. E esse povo, eles estavam juntos. Eles tinham tudo em comum. Eles estavam louvando a Deus. E a cada dia o Senhor estava acrescentando, no versículo 47, o favor de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. A família estava crescendo, a família estava se desenvolvendo, a família estava prosperando, sabe? O rebanho estava crescendo, mas por que estava crescendo? Não é porque o irmão lá da porta, o vizinho, via um irmão entrar de terno e gravata, ou chegar com um carro do ano, ou com um carro blindado. Eles não era porque eles viam isso, não é porque a fachada da igreja melhorou, o templo ficou maior, olha quantos bancos, olha como a igreja está grande, olha que templo suntuoso. Não. Estava sendo acrescentados por causa da humildade, da singeleza.
da singeleza do coração daquele povo. Porque isso atrai. Sabe, o amor, a simplicidade, a perseverança do povo unido, aquela santidade, a honra entre os irmãos, isso atrai. Atrai a glória, atrai a presença de Deus. E se atrai a glória e atrai a presença de Deus, atrai, seja quem for. O visitante que entra aqui fica impactado. A pessoa mais incrédula que entrar aqui vai... O que é isso? Que ambiente é esse? Que pessoas são essas? Quando a gente carrega bondade, quando a gente carrega sinceridade, ela é visível. Então tem uma fé tangível. Eu costumo dizer que a gente, quando a gente faz coisas boas, né? A gente recebe, a gente tem uma reciprocidade, né? E eu vou falar até uma coisa engraçada aqui. Lá em casa tem um pé de tangerina, que inclusive até o cupim está comendo, né? Infelizmente. E aí os passarinhos sempre ficam ali, né? Os pardais, né? Que são considerados os passarinhos vira-lata, que se fala, o pessoal costuma dizer isso, né? Mas eu sou apaixonada por eles. Que gracinha que eles são. E o pastor Marco fica brincando comigo. Vai, Branca de Neve. Joga os seus arrozinhos para os passarinhos. Fica me chamando de Branca de Neve, gente. Mole. Aí eles vêm... Gente, é engraçado. Eu jogo cuscuz lá para lá. Eles falam, vai lá e come. Aí depois passa um tempo, eles vêm. Aí eu vou, tá, não tem mais cuscuz não, vou jogar arroz para vocês, jogo. E é engraçado demais, porque às vezes eu estou dentro da minha cozinha, eles ficam sobrevoando assim, ó. Já teve uma que teve a ousadia de entrar assim na minha cozinha e sair. Para chamar a minha atenção, para que eu possa jogar algo para eles comerem. E eu falei assim, meu Deus, que coisa linda, né? E a gente pega aquele carinho. Aqui a gente pega aquele carinho. Porque quando você faz atos bons, né? Quando você tem uma bondade, você carrega, faz atitudes boas, você tem suas atitudes boas, isso volta para você. Volta em forma de alegria para você. Quando você faz algo pelo seu irmão, Deus vai usar um outro irmão para te abençoar, ou aquele mesmo irmão vai te abençoar. Então, assim, é uma coisa simples. Você entende a simplicidade do que eu falei para você? O simples ato de jogar um grão para um passarinho, eles me retribuem, sabe? Com amizade, né? É aquela singeleza. Eu falei assim, meu Deus, que coisa linda. E é assim a vida. É assim. Deus nos criou para sermos dessa forma, irmãos. Para sermos simples, para nos alegrarmos com coisas simples. Você não precisa ter uma casa na praia para poder ser feliz. Você não precisa ter um carrão do ano para ser feliz. Você não precisa ter uma conta gorda para ser feliz. Você precisa só ser alegre com as coisas simples do seu dia a dia. Acreditando que Deus está contigo todos os dias. Todos os dias o Senhor está contigo. E Ele vai acrescentando na tua vida. Não houve um dia em que Deus deixou de cuidar de você. Pode estar faltando hoje, mas Ele vai prover no amanhã. Porque você tem que entender que algo está sendo trabalhado em você, a sua confiança nele não pode ser abalada. Nós temos que ser pessoas inabaláveis na nossa fé, ainda que às vezes seja difícil. Ainda que às vezes a circunstância tudo diz não, tudo parece ser contrário, mas a sua fé tem que ser uma fé inabalável no Senhor que você crê. Aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou todo o universo, mas que não esqueceu de nós. A palavra do Senhor disse, Deus veste assim as aves, né? Que dirá a vós, homens de pouca fé. Então eu entendo que o Evangelho ele é simplicidade. Ele é amor. Ele é honra. Ele é verdade. Ele é a justiça. Que nós possamos carregar a simplicidade, a sinceridade do Evangelho. Que nós possamos sair da vaidade. Que nós possamos voltar à unidade a cada dia, lutar, nos esforçar para viver a unidade.
Que a igreja, da igreja brasileira venha de ser despertada pelo Espírito de vida. E quando o Espírito de vida vem e traz vida para nós, ele traz amor. Ele traz para nós o senso da justiça que nós precisamos ter. Nós paramos de olhar só para nós mesmos, para as nossas necessidades e olhamos mais para o outro. Que as igrejas brasileiras riquíssimas, amontoadas de grandes quantidades de ofertas e dízimos, possam olhar para os lados e ver as comunidades e fazer mais ações sociais. Porque se a gente for esperar governo, a gente não vai ter esse retorno. O Senhor não conta com o governo, o Senhor conta com a igreja. É o reino dele que precisa ser estabelecido nessa terra. E vou te dizer, não precisa ser no muito. Porque você tem um Deus que acrescenta no pouco. Não precisa ser muito. Porque você tem um Deus que é o dono do ouro e da prata. Que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. E falou para os seus discípulos, recolha 12 cestos. E de repente aqueles 12 cestos, depois de eles repartirem aqueles 5 pães e 2 peixinhos, se tornaram cheios, estavam pesados de peixes e pães para alimentar aquela multidão de quase 5.000. Nosso Deus é o Deus multiplicador. Nosso Deus é um Deus provedor. E sobreveio o temor a toda a alma. E muitas maravilhas, sinais eram feitos pelos apóstolos. Quando carregamos temor, quando carregamos convicção e fé no nosso coração, nós precisamos a cada dia ver e viver os milagres e os sinais do Senhor. E aqui, eu vi muitas coisas que muitos anos eu não via. Então, igreja, a gente não pode tornar isso banal. Os milagres e os sinais não podem ser banais. Muitas igrejas não estão manifestando os sinais e os milagres, porque se tornaram banais. Não podem. Temos que carregar o temor, a reverência, o respeito, a honra. A igreja não pode perder esses princípios. A igreja não pode perder. E essa é a base da igreja dos últimos dias. Se eu posso chamar a igreja de Atos, a igreja primitiva de exemplo, ela é o exemplo para a igreja dos dias atuais. É essa simplicidade que o Senhor precisa nos fazer voltar. É essa simplicidade. É essa verdade que na igreja precisa voltar. Ela precisa estar carregada de desapego. Ela precisa estar carregada de temor no seu coração. Para que venha um avivamento, para que venha a restauração dos últimos dias, a igreja precisa voltar ao arrependimento, reconhecer que nós nos apartamos verdadeiramente, fugimos muito verdadeiramente dos princípios. Nós nos perdemos desse padrão aqui. A igreja precisa reconhecer e se arrepender diante do Senhor, para que ela seja restaurada. Nós vamos nos assentar à mesa. E eu acredito que não exista um exemplo mais humilde, né? Do que Cristo nos ensinou, como ele se assentou com seus discípulos para repartir o pão. Ele sentou com seus discípulos e ele repartiu o pão, deu vinho. Antes, ele lavou os pés. Ele serviu aos seus discípulos. E até esse momento se tornou um momento banal. Mas não é. É um momento simples, porém poderoso. E nosso coração precisa estar carregado de temor para sentar à mesa
e fazer memória dele. Fazer memória dele. Amém, igreja? Você pode ficar de pé? Senhor, que voltemos à singeleza do coração. Que esses dias foram dias de transformação para a nossa vida. Que não venhamos esquecer tudo que aprendemos e vivemos. Porque nesses dias nós fomos curados. E nós curamos. Nós recebemos santidade. Nós fomos tratados pelo Teu Espírito. E amanhã ainda é o último dia, ainda tem muito mais para o Senhor realizar em nós. Que nosso coração se abra ainda mais para aquilo que o Senhor deseja fazer. E para aquilo que o Senhor já fez e está fazendo no meio da Tua igreja. Que tudo isso, Senhor, que temos vivido, seja o exemplo de tudo que o Senhor deseja realizar no meio da Tua igreja. Levar-nos de volta a esse primeiro amor. A singeleza, a simplicidade de coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Amém? Aplauda o Senhor.